Glória a Deus. Citou a sua Bíblia? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Estamos dando continuidade à nossa série Deus Conosco, no Evangelho de Mateus. Hoje vamos concluir aí as bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 10. Mateus 5, a partir do versículo de número 10. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade, Senhor, manifestada a cada um de nós aqui, porque sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser, trata com cada um de nós essa noite, individualmente e também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor, que nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos à última bem-aventurança aí proferida pelo Senhor Jesus no Sermão da Montanha e concluiremos aí com aqui no versículo de número 10 com a última bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça, né? Então aí, uma última vez, aquela pergunta que está implícita no texto: quem é bem-aventurado? E a resposta é: os perseguidos por causa da justiça. Para nós, meus irmãos, é muito difícil associar perseguição com felicidade. Nós vimos aí que o termo bem-aventurado, ele se refere a uma alegria indizível, né? Superior a qualquer outra coisa que se possa imaginar. Então é muito difícil considerar perseguição algo atrelado à alegria, à felicidade. É algo para nós quase que incompreensível. Por isso aqui está um dos grandes paradoxos do cristianismo. Como assim aqueles que são perseguidos são também bem-aventurados? Então Jesus vai terminar aqui as bem-aventuranças afirmando que pessoas perseguidas alcançam um altíssimo grau de felicidade. Mas é importante que nós possamos entender então aqui a que tipo de perseguição Jesus se refere e quem são essas pessoas a que Jesus se refere. Em Atos, no capítulo 14, versículo 22, nós vemos que Paulo e Barnabé, enquanto estavam atuando, em viagem missionária, eles fortaleciam os irmãos dizendo assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O fato é que cristãos são perseguidos pelo mundo
e são odiados também por esse mundo, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo também foi odiado. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, para nós lermos esse texto. João capítulo 15, versículo de número 18. João capítulo 15, verso 18. Versos 18 e 19, na verdade. Encontraram? Olha as palavras de Jesus. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, Jesus aqui nas suas palavras deixa bem claro que aqueles que o amam, que vivem para Ele, que entregaram as suas vidas a Ele, são odiados por esse mundo, não por si mesmos, mas são odiados porque antes esse mundo odeia o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que estamos do lado dele, cremos no seu nome, vivemos a sua palavra, também, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, nós inevitavelmente seremos odiados. Então, essa é a tônica dessa mensagem, essa é a tônica dessa bem-aventurança. Seremos perseguidos porque estamos com Cristo. E aí, qual então a natureza dessa perseguição? Como funciona? Como é que essa perseguição ocorre? Como ela se desenvolve? Há basicamente duas formas de perseguição. A primeira perseguição é a perseguição física. Ao longo da história da igreja, séculos após séculos, nós temos percebido que a igreja sofre com perseguição que culmina em sofrimento físico. O apóstolo Paulo passou por muitas perseguições e, tendo passado por muitas perseguições, ele afirmou a Timóteo na sua segunda carta: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo não disse que alguns que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo diz que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, se eu e você ainda não estamos sendo perseguidos por causa da justiça do Senhor Jesus Cristo, tem alguma coisa errada. Esse é o fato. Tem alguma coisa errada. Eu sei que a gente também foi levado a uma ideia de que não, mas quando a gente prega o amor de Jesus, a gente se aproxima das pessoas, a gente leva o amor para as pessoas, e isso faz com que as pessoas acabem nos abraçando, nos recebendo. Tem um tanto de verdade nisso, é claro. Agora, será inevitável, segundo as palavras de Jesus aqui em João 15 e as palavras de Paulo a Timóteo, será inevitável que sejamos também perseguidos por causa da justiça do nosso Senhor Jesus. Será inevitável que nós, amando o Senhor, não sejamos perseguidos em algum tempo. Então nós temos que ter essa consciência clara de que não somos amigos desse mundo. Ter uma consciência clara de que esse mundo nos odeia. Ter uma consciência clara de que nós não somos desse mundo. Não pertencemos a ele. E por isso esse mundo nos odeia. Então, em geral, isso culminará em perseguições também físicas. Até os dias de hoje, ainda que nós não estejamos vivendo essa realidade aqui no nosso país, Brasil, mas há tantos irmãos em muitos lugares que vivem essa realidade, que precisam fugir de suas casas, que precisam se esconder, que quando encontrados são agredidos, que quando encontrados são presos, que passam anos presos, passam temporadas distantes de sua família.
que são abusados, que perdem aquilo que têm, sofrem violência física em tantos lugares, em tantos países, por amor a Cristo. Lugares onde não é possível você, de repente, juntar a igreja e cultuar o Senhor. Porque se forem encontrados, esse lugar será invadido, as pessoas que estarão ali sofrerão danos físicos. Lugares onde não é possível a igreja se reunir para batizar alguém. Uma vez eu vi um missionário do Nepal relatando como eles faziam o batismo lá. Que eles caminhavam quilômetros e quilômetros mesmo, assim, se embrenhando no mato, para encontrar um lugar onde pudessem batizar os irmãos sem serem encontrados. Eles tinham que ir em lugares muito distantes. Inevitavelmente lá também parece que rios muito gelados, então tudo era muito sofrimento, mas melhor do que serem encontrados e de repente serem presos e machucados. Ao longo da história nós vimos isso, né? Desde a primeira igreja, desde a perseguição dos romanos, desde Paulo e os outros apóstolos sendo perseguidos, também pelos próprios judeus. E ao longo da história isso foi se desenrolando cada vez mais. Por mais que em algum momento a igreja tenha se atrelado ao Estado, isso não perdura tanto tempo. Porque aqueles que eram realmente fiéis ao Senhor, em algum momento acabavam sendo perseguidos. E muitos acabavam sendo agredidos. Então, a primeira face dessa perseguição é justamente a perseguição física. A outra face dessa perseguição nós vemos aí no versículo de número 11. O texto diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A outra face dessa perseguição é a perseguição da língua. Os cristãos são atacados pela língua dos ímpios. A língua, meus irmãos, ela pode matar. O homem, ele pode morrer pela morte do corpo, né, a morte física, mas ele também pode morrer pela morte do seu nome, pela morte da sua reputação. Então essa é uma das armas que o inimigo acaba utilizando para perseguir os cristãos. A perseguição da língua. Como essa perseguição da língua ela se demonstra? Tem algumas faces também essa perseguição da língua. Uma das formas é a injúria. A injúria é quando você busca maltratar alguém com palavras, atacando a sua dignidade, atacando a sua honra, atacando a sua moral. Pesaram sobre os cristãos ao longo da história coisas horrendas. Foram os cristãos acusados de muitas coisas para tentar denegrir a sua moral. O próprio Senhor Jesus Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado. O apóstolo Paulo foi acusado de ser tagarela, impostor e falso apóstolo. Então essa é uma das estratégias que o inimigo usa. Buscar acabar com a moral, com a dignidade dos cristãos. Volta e meia nós vamos encarar isso, uma vez que vivemos em um país que não temos até o momento a perseguição física se mostrando. Então, em geral, nós vamos encarar essa perseguição da língua. Muitas vezes seremos injuriados, seremos tratados pelos outros com uma forma pesada, de tal maneira que tente tirar a nossa honra e a nossa moral. Outra forma que o inimigo utiliza para fazer isso é a mentira. Nós sabemos que a mentira é a grande arma do diabo, ele é o pai da mentira. Então ele se utiliza da mentira. A mentira é negar a verdade, é ocultar a verdade, é alterar a verdade, adulterar a verdade. Então o inimigo muitas vezes vai se usar disso para atacar os cristãos, para perseguir os cristãos. Nós vivemos hoje um tempo que eu diria que é um agravante da mentira. Nós vivemos naquilo que a filosofia chama de o tempo da pós-verdade. O que é pós-verdade? Pós-verdade é simplesmente
nós não sabemos mais o que é verdade. Não há mais uma verdade absoluta, muitas vezes. A verdade é relativa, a verdade é transformada, a verdade é adulterada, a verdade depende de quem diz. Gente, há muito tempo eu não me informo mais por TV. A gente não consegue mais confiar na TV. Você vai na internet, às vezes o mesmo fato, você encontra percepções diferentes ou a forma de noticiar diferente. Você sabe que, né, não atacando jornalistas, né, tem até amigos jornalistas, mas o jornalismo ele tem mecanismos, né, ele tem meios de tratar a informação. Então, geralmente, você tem uma manchete principal, quer seja no escrito, né, no online, ou na TV, você tem uma chamada. E essa chamada ela já traz atenção para muita coisa. Às vezes você tem uma subchamada e depois você tem o texto realmente, você tem aquilo que é a notícia, que é a informação. Muitas vezes a gente tem se deparado com uma chamada que é uma coisa, que dá a entender uma coisa, e quando você entra para ler a notícia, para entender o que aconteceu, você percebe que não era bem assim, que tem mais alguma coisa ali, que de alguma forma aquela chamada ficou ali tendenciosa. E você vai para um lado, você vai para outro, e você pode encontrar tendências diferentes ali. Muitas vezes não se trata mais o fato, não se trata mais aquilo que é, se trata aquilo que se deseja comunicar às pessoas de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você deseja tratar na mente das pessoas. Alguns anos atrás, um pastor me fez entender isso, que até no online a gente tem que tomar muito cuidado. Você entra num portal desse de notícias aí, G1, R7, qualquer outra coisa, aí você pega o celular, aí você vai ver as chamadas que estão ali principais. Em determinados momentos, eles pegam alguns fatos relevantes e eles vão montando uma história. Porque você tem a notícia muitas vezes principal e você tem as notícias atreladas, aquilo ali. Então vamos lá, teve uma operação da Polícia Federal. Aí tá lá, tem a operação da Polícia Federal. Aí traz uma manchete principal, já de acordo com aquilo que você quer passar. Aí você vai atrelando ali outras, vamos chamar de subnotícias, que muitas vezes vão direcionando você a um pensamento. Quando você termina de rolar ali o seu celular, dentro daquelas primeiras notícias, muitas vezes você, sem ler o texto, você já formou uma conclusão. Muitos de nós não leem texto. Muitos de nós não leem aquilo que é a matéria. Muitos de nós compartilham com outros, né, aquilo que é conhecido hoje como fake news. Por quê? Porque a gente vai lá, não lê, não procura investigar, não entende, a gente não sabe. Quantas coisas são manipuladas, adulteradas, nós não sabemos. Não sabemos. É esse o tempo da pós-verdade. Passamos pelo tempo de pandemia, aí veio a questão das vacinas, e aí elas funcionam ou não funcionam? E a gente meio que não sabe, porque a gente chegou num tempo que é difícil confiar até nos órgãos que deveriam ser competentes, e muitas vezes se mostram incompetentes. Nós estamos no nosso país, as crianças estão obrigadas a vacinar contra a Covid. Aí nós dizemos assim, não, de repente está tudo certo. Então é isso mesmo, se decidiram que todo mundo está lá no Plano Nacional de Imunização. Se todo mundo tem que tomar, então ok. Mas aí quando a gente olha para fora do país, inúmeros estudos aí dizendo que não. Que as crianças, por questão de risco, de repente não deveriam tomar a vacina. Quem diz que é verdade? A gente não sabe. O Brasil adotou, nenhum outro país adotou vacinação obrigatória compulsória para as crianças. Quem diz que é verdade? Nós não sabemos. Essas últimas semanas aí estourou, né, a polêmica lá do Marajó. Tantas notícias, né, que há tantos anos circulam na internet sobre os problemas que envolvem a região do Marajó.
Eu conheço um pastor missionário lá, de fato lá tem muitos problemas. Só que de repente está na internet, tem um monte de especialista do Marajó agora, que nunca foram no Marajó. Mas todo mundo agora é especialista em Marajó. Todo mundo sabe como é que se soluciona os problemas do Marajó, que ninguém até hoje conseguiu solucionar 100%. Vi um post na internet de um rapaz que ele tentava atrelar a onda agora do momento de se falar do Marajó a uma igreja muito conhecida em São Paulo, que tem um projeto lá, uma ONG lá. Aí ele tentava atrelar, assim, que meio que virou hype, né, que eles chamam do momento, porque essa igreja está por trás. E assim eles arrecadam mais fundos, mais dinheiro para eles ficarem ricos. Aí ele usa essa ideia, né? Ele monta lá uma série de, né, na internet eles chamam de thread. Aí ele monta thread lá, criando a historinha. Se você lê assim, você acha que é verdade. Aí o pastor, né, que dirige a ONG, o Teófilo Hayashi, ele fez um vídeo ontem. A thread que o cara postou lá na internet, cheia de inverdades, cheia de mentiras, né, enganações, mas que você for ali e só ler aquela história, de repente você acredita. Mas aí quando você olha bem a fundo, você percebe, de repente tem alguma coisa aqui contra a igreja, porque a igreja está lá. E é porque eles sabem que quando a igreja chega para o social, ela não chega só com o social, ela chega com o evangelho para transformar a vida das pessoas. E esse mundo não quer o evangelho. Então a gente entende por que isso acontece. E o que eu achei mais interessante ainda nesse mesmo post foi que quando já falei, né, eu sou viciado em comentários e eu tenho que ir para uma clínica de recuperação de viciados em comentários. Qualquer dia eu vou. Mas aí eu estava lá lendo os comentários e aí tinha uma moça assim que ela disse assim: olha, ridículo isso que você postou. Eu sou aqui da região do Marajó e o que você está falando são absurdos, porque ele estava tentando menosprezar o trabalho lá e menosprezar também a situação do Marajó. Então ela postou isso, né, dizendo que era ridículo o que ele falou. Sabe o que aconteceu? Teve gente para ir lá e dizer assim: e quem disse que a gente consegue acreditar que você é do Marajó? Eu falei: pronto, lascou agora. E será que ela é de lá mesmo? Será que ela não foi só alguém que foi lá dizer que é de lá? Esse é o tempo da pós-verdade, onde a gente, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que lemos, com as informações que chegam até nós, procurar encontrar as informações das fontes mais precisas possíveis. No que diz respeito ao Evangelho, nos voltar à Palavra de Deus. Você precisa conhecer a Palavra de Deus, você não pode se guiar somente pelo post que você olhou lá no Instagram. Você não pode se guiar apenas pelo trecho da pregação que você viu, ainda que isso ajude em algum momento, a gente sabe que é importante, mas assim como tem homens fiéis à palavra de Deus, que estão ali realmente querendo edificar as pessoas, tem gente que não está. Então, se você não conhece a palavra de Deus para criticar, para julgar aquela informação, você pode ser levado por um engano de Satanás, porque Satanás também tem acesso ao Instagram. Satanás também tem rede social. E Satanás também sabe se passar por pastor e por crente. Então a gente tem que tomar, meus irmãos, muito cuidado. Essa é a obra de Satanás, persegue os cristãos por meio da mentira. Outra forma dele agir é a maledicência. Maledicência ocorre quando se fala mal deliberadamente contra alguém. São os ataques deliberados, né, contra a igreja, né, tentando manchar a imagem da igreja de uma forma geral. Os cristãos são alvos constantes desse tipo de perversidade. A maledicência é como um veneno que se espalha e mata muito rápido. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também, porque o inimigo então usa dessas armas para perseguir os cristãos. Essa é a natureza da perseguição. Mas tendo dito qual é a natureza dessa perseguição, a pergunta agora é: quem são os perseguidos? Qualquer pessoa é perseguida? Qualquer pessoa que professe ser um cristão é perseguida?
qualquer pessoa que vai a uma igreja é perseguida, a palavra que nos mostra que os perseguidos por causa da justiça são exatamente aqueles que o Senhor Jesus vinha declarando desde o versículo de número 3. São os pobres de espírito, são os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Ou seja, aqueles que são cristãos genuínos. Esses, meus irmãos, sempre foram perseguidos ao longo da história e continuarão sendo perseguidos. É engraçado, nós vimos ano passado a série na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abre aí, eu gostei muito desse texto. Eu gosto de ler ele agora toda vez. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Quando a igreja, que estava muitas vezes se deixando guiar pelos falsos mestres, tentou exigir do apóstolo Paulo as suas credenciais, porque eles se apresentavam, aqueles falsos mestres se apresentavam como cristãos por terem credenciais, por terem nome, por terem relevância, por falar eloquentemente. Então, por isso eles tentavam se apresentar como verdadeiros mestres, verdadeiros cristãos ali que estavam em nome do Senhor. Paulo, quando foi apresentar então as suas credenciais, ele falou assim, 2 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23. A partir do versículo de número 23. Paulo disse: são eles servos de Cristo, ou seja, aqueles que estão se apresentando aí como servos de Cristo. Aí ele diz assim: estou fora de mim para falar dessa forma. Tipo, ele não queria falar isso, mas ainda assim ele vai prosseguir. Então ele diz assim: eu ainda mais. Aí ele vai listar: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quando Paulo precisou apresentar as suas credenciais de um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor, o que ele apresentou? Os seus sofrimentos e as suas perseguições. O cristão, meu irmão, ele precisa estar preparado, pode voltar lá no texto, para os sofrimentos e perseguições. Amém? Precisamos estar preparados, pois afinal de contas, o que temos visto até aqui é que faz parte da vida do cristão isso. Infelizmente, hoje, os crentes querem ser estrelas, né? Querem ser reconhecidos, muito seguidos, muitos gostam do sucesso e das facilidades que o mundo lhes dá. É o que nós temos visto. É claro que ao se deparar com isso, a gente entra ali numa linha muito tênue entre o que é que tem sido de fato usado disso, né, dessa fama e desse reconhecimento para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho, e o que é que tem sido usado disso apenas para a glória de homens. O que é que tem sido usado disso para que homens possam ter vidas abastadas, que eles acabam conseguindo por causa da pregação do Evangelho, por estarem envolvidos na obra.
E aí a gente fica ali naquela linha muito tênue, que é bem difícil. Muitas vezes nós vamos incorrer em erro por simplesmente julgar de fora. Mas nós confiamos no Deus que julga os corações. Nós confiamos no Deus que sabe exatamente quem são essas pessoas que têm se valido do Evangelho para se dar bem. Daqueles que têm se valido do Evangelho apenas para causa própria. Aqueles que, não aqueles que simplesmente o Senhor tem sustentado por meio da obra, que Paulo diz, isso é digno. Mas aqueles que têm explorado o Evangelho. Aqueles que fazem do Evangelho um instrumento para causa própria, para ganho próprio, que não têm amor pelo Senhor, que não suportariam as perseguições, sequer aceitariam as perseguições, porque essas pessoas certamente, quando as perseguições chegarem, negarão o nome do Senhor. Com certeza absoluta, negarão o nome do Senhor. Então o Senhor sabe quem são essas pessoas. Mas para nós aqui hoje o que é válido é saber que esses perseguidos são os cristãos genuínos que vivem pela causa do Senhor, que estão dispostos a encarar tudo isso, assim como o apóstolo Paulo. Agora, quando sofrer é uma bem-aventurança? É uma outra questão. É qualquer sofrimento, é em qualquer momento, qualquer coisa que chegue a esse cristão é uma bem-aventurança, qualquer sofrimento que chegue a esse cristão é uma bem-aventurança, nós temos que nos perguntar isso. A primeira forma de nós percebermos esse sofrimento que é uma bem-aventurança, lê aí de novo o versículo 10, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então não é qualquer sofrimento. É quando nós sofremos por causa da justiça de Deus. Porque fomos alcançados pela justiça de Deus. Não é quando nós sofremos pelos nossos erros, pelas nossas atitudes ruins. Não é isso que é uma bem-aventurança. Os felizes não são os crentes que fazem algo errado e acabam sofrendo por conta disso. Não, felizes são os crentes que ao longo da história foram perseguidos por não se render a deuses estranhos. Felizes são os crentes que ao longo da história foram perseguidos por amar a Deus e permanecer fiéis ao seu nome, não negar a sua vontade. Esses são felizes, esses são bem-aventurados. Sofrer é uma bem-aventurança também quando nós sofremos por causa do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Não é, meus irmãos, diretamente a nós que o mundo odeia. O mundo nos odeia como consequência do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Porque o amamos, porque permanecemos em sua presença, porque seguimos fazendo a sua vontade. É por isso que o mundo nos odeia. Então não é qualquer sofrimento, não é quando nós damos causa, fazendo algo errado. Sei lá, eu fui demitido do trabalho. O que aconteceu, meu irmão? Não, é porque eu ia para a vigília, aí no outro dia eu chegava atrasado lá, mas eu estava na vigília, era obra de Deus. Mas foi foi demitido por quê? Não, porque quando eu chegava atrasado, meu chefe lá não tolerou, ele não gosta de crente, não. Não, meu irmão, ele não gosta de gente que chega atrasada. Se fosse para a vigília e no outro dia estivesse lá com olheira, mas estivesse no horário, podia cultuar o teu Deus. Estava ótimo. Mas não, você começou a usar aquilo ali como desculpas. Então, muito cuidado, meus irmãos, com isso, muito cuidado. Para que nós não estejamos, de repente, tentando afirmar que estamos sendo perseguidos pela causa de Cristo, quando não estamos. Que estamos sendo perseguidos porque somos cristãos, quando na verdade estamos sofrendo ali por conta daquilo que nós fizemos, que nós demos causa. Muitos crentes, gostam de usar aquela expressão, o inimigo se levantou. Eu fico pensando assim, o inimigo deitado antes de fazer alguma coisa,
como se ele ficasse quieto. Não, o inimigo se levantou. Aí tá lá no casamento, marido e mulher, não se tratam bem, não se amam, não respeitam um ao outro. Aí daqui a pouco um dos dois resolve meter a gaia no outro. Ah, o inimigo se levantou. O inimigo não teve nem trabalho com você. Ele teve nem trabalho, ele disse, eu vou para outro lugar porque aqui está fácil demais. Desde que eles mesmos já estão vivendo um relacionamento longe da vontade de Deus, eles mesmos vão se destruir. Deixa eu me ocupar de outro lugar, de outras pessoas que talvez sejam mais difíceis, porque esses crentes aqui são fáceis demais. Eles se destroem facinho demais. Mas aí quando acontece, o que vão dizer, né? O inimigo se levantou. O inimigo estava furioso. Eu fico pensando no inimigo quieto, né? Sem estar furioso. Deve ser só quando o Flamengo ganha, ele se acalma. Não, o inimigo está furioso comigo. Não, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com isso. Fazer análise correta das coisas. Perseguidos por causa da justiça do Senhor. Perseguidos por causa do nosso relacionamento com Deus. Analise você. Analise, tenha discernimento. Outra pergunta acerca dessa questão é: como devemos enfrentar essa perseguição? Então, se somos perseguidos, se inevitavelmente seremos perseguidos, como devemos enfrentar isso? Versículo 12 diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Como devemos encarar então essa situação? Com alegria. Uma felicidade, meus irmãos, que vai além das demais. Uma felicidade que não depende do que acontece à nossa volta, quando nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça. Então, a primeira questão é analisar essa perseguição. E uma vez tendo entendido que essa perseguição ela é decorrente da justiça, aí sim, nós devemos nos alegrar. Se não for por causa da justiça, se é pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nos arrepender, corações contritos e mudança. Agora, se estamos sendo perseguidos, entre aspas, aí, gratuitamente, porque amamos o Senhor, nos alegremos. Fiquemos alegres, porque é uma felicidade poder compartilhar da cruz de Cristo. Nós não merecemos, meus irmãos. É por causa de Cristo. Não é porque você é santo demais. É porque Cristo alcançou o seu coração. Não é porque você é bom demais, porque você prega muito, porque você fala e as pessoas entendem o Evangelho. Não, é porque Cristo alcançou você. Por isso o mundo odeia você. Por isso o mundo nos odeia. E assim, então, temos que ficar alegres. Os perseguidos por causa da justiça, ainda aí no versículo 12, diz a palavra: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você já desejou ser um personagem bíblico? Já deu essa vontade em você? Poxa, queria ter participado disso aí, ó. Queria ter dado essa pedrada aí na cabeça desse cara aí. Já deu essa vontade em você de fazer parte daquilo que a palavra de Deus mostra, seu nome ter ficado gravado aqui nos textos que edificam e levam as pessoas para junto de Deus? Eu já tive essa vontade. Tem até um Daniel aqui, interessantezinho ele também. Eu já tive essa vontade. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz: que quando nós somos perseguidos por causa da justiça, nós fazemos parte desse grupo seleto, ainda que nosso nome não esteja aqui, amém? Você não entendeu, não. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça, nós fazemos parte desse grupo seleto, ainda que o nosso nome não esteja aqui. Olha a lista lá dos heróis da fé. Tá lá, Alexandre, coitado, que o nome dele quando aparece na Bíblia é só coisa ruim. Tá lá, não tá lá no nome dos heróis da fé diretamente, mas se ele for perseguido por causa da justiça, glória a Deus, salvou o nome Alexandre aí. Vai ter um Alexandre vivendo uma coisa de um grupo seleto de pessoas que amaram a Deus. Você que tem um nome difícil, mais difícil do que os nomes da Bíblia.
Seu nome pode fazer parte desse grupo se você for perseguido por causa da justiça. Amém? Fazer parte do nome daqueles que amam o Senhor. Fazer parte do nome daqueles que viveram pela causa gloriosa de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso nos mostra, nós não estamos sozinhos na causa do Senhor. Nós seguimos juntos, nós caminhamos juntos, nós amamos o Senhor como homens e mulheres amaram o Senhor ao longo da história. Como pessoas de renome no meio do Evangelho, no meio da igreja, amaram o Senhor ao longo da história. Nossos nomes farão parte desse grupo seleto, porque nós amamos a Deus, porque Jesus deixou bem claro, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então se alegre. Vocês foram perseguidos como os profetas foram perseguidos, como homens, mulheres de Deus ao longo da história foram perseguidos. Nós temos também aqui como recompensa, por causa dessa justiça, nós temos também a recompensa de um reino glorioso. O texto nos diz que os perseguidos por causa da justiça deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça aqui nesse mundo perdem bens, perdem posses, sofrem fisicamente, perdem a família, são mortos nesse mundo, mas receberão um reino glorioso de Deus, farão parte desse reino glorioso de Deus, e tudo aquilo que foi perda aqui nesse mundo não se compara, assim como diz a palavra lá em Romanos, não se compara com a glória que nos será revelada, meus irmãos. Aqueles que são perseguidos aqui podem ter a certeza que viverão em um reino glorioso, que quando estão lançados aqui em covas, quando estão aprisionados aqui em cativeiros, quando estão sendo expulsos das suas terras, em condições subhumanas, podem se lembrar que viverão no reino eterno glorioso do nosso Senhor, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais choro, onde eles não vão precisar mais se preocupar com posses e bens, porque o Senhor estará com eles. Meus irmãos, que alegria deve ser a nossa em saber que se viermos a passar por sofrimentos tão intensos, nós poderemos lembrar da promessa do nosso Senhor, que dos perseguidos por causa da justiça é o reino dos céus. Que isso alegre o nosso coração, que isso nos fortaleça nos momentos de dificuldade que porventura nós viermos a enfrentar. Tendo concluído então as bem-aventuranças, Jesus vai começar a falar, ainda aqui no Sermão da Montanha, acerca da influência da igreja no mundo. Aqui ele deixa de comunicar as bênçãos e passa a comunicar as responsabilidades dos cristãos. A grande questão aqui é, se nós não estamos aqui para ser ovacionados por esse mundo, se nós não estamos aqui para sermos queridos por esse mundo, se nós estamos aqui sabendo que esse mundo nos odeia, qual então é o papel da igreja? O que nós devemos fazer então se nós somos, como é? Essa semana que fizeram com o presidente, persona non grata. É isso? É? Que Israel não quer mais o nosso presidente lá? Assim que a gente é aqui nesse mundo. A gente não é benquisto aqui não. E se não somos benquistos aqui, meus irmãos, caiu aí coisa? Vai, Deus vai ajeitar aí. Deus também vai estar para virar persona non grata aqui na igreja. Mudou? Olha, Deus, fica bem aí, senta bem aí, deixa a tua esposa ali. Tá bom, então tá bom. Bom, se nós não somos queridinhos aqui nesse mundo, o que a gente faz aqui? Essa é a pergunta. Aí você diz assim, pastor, realmente, bom saber, porque tá para chegar a época de pagar imposto de renda e eu queria saber o que eu estou fazendo aqui. Tá na época de pagar IPVA, aumentou e eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Porque se não é para estar aqui, vamos vazar, né? Não, a gente tem um motivo para estar aqui. E Jesus nos apresenta esse motivo. Meus irmãos, quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde então a sua capacidade de transformar.
Mas, apesar de perseguida pelo mundo, a igreja é chamada para servir esse mundo. Nós somos chamados a servir esse mundo que nos persegue. Jesus vai usar então duas metáforas aqui muito pertinentes para tratar sobre esse assunto. Metáforas muito pertinentes e muito conhecidas certamente por todos nós. Versículo 13 está aí a primeira. A igreja é o sal da terra. O texto diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Bom, como sal da terra, a igreja possui então várias funções importantes. A primeira delas é, o sal, meus irmãos, ele inibe a decomposição. Nos tempos de Jesus, não tinha tecnologia de refrigeração. Alexandre não ia ganhar dinheiro na época de Jesus, que não tinha geladeira para arrumar, não tinha como conservar os alimentos com base na refrigeração. Então, o que eles utilizavam? O sal. Utilizavam o sal para conservar, especialmente, as carnes, os peixes. Eles utilizavam, então, o sal para trazer essa conservação, inibindo a decomposição dos alimentos. O sal, então, meus irmãos, ele preserva. Em outras palavras, ele impede a corrupção daquele alimento. R.C. Sproul, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Se tirar a igreja desse mundo, esse povo se mata. Se tirar a igreja desse mundo, esse povo se destrói. A igreja, ao longo da história, teve intervenções fundamentais, não apenas importantes, mas fundamentais para conter o pecado nesse mundo e conter que esse mundo chegasse a se autodestruir. Todos os pensamentos que nós temos, especialmente aqui no Ocidente, que dizem respeito a amor, preservação do homem, a não matar, tudo isso que nós temos nas questões morais, vem especialmente do cristianismo. Outros vão dizer, do pensamento judaico-cristão, ou seja, da nossa Bíblia. E isso, então, deságua na sociedade e contém a maldade do homem. A tal ponto que até quem não se declara um cristão vai entender que é errado matar alguém. Então essas são contribuições importantes do cristianismo, fundamentais na verdade, para que esse mundo não venha se autodestruir. Então nós temos essa responsabilidade. Quando pregamos o Evangelho, quando anunciamos a palavra do Senhor, quanto mais e mais pessoas conhecem a Cristo, nosso Salvador, esse mundo vai de alguma forma sendo contido. É claro, nós conhecemos o final da história, Nós conhecemos o final da história. Porém, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Ah, pastor, mas tem tanta maldade, continue a pregar o Evangelho. Continue a falar do nome do Senhor. Continue a levar a mensagem que restaura esse mundo, que contém esse mundo de se autodegradar. Continue a espalhar a mensagem, para que de alguma forma, meus irmãos, nós possamos estar contribuindo no sentido de salvar esses homens de si mesmos e dos seus pecados que os levarão à morte. A gente acabou de passar pelo período carnaval. O que é carnaval? Quem bebe quer beber o máximo. Quem sai e se relaciona com pessoas que não conhece, quer se relacionar com o máximo de pessoas possíveis em uma noite só. Quem é acostumado a roubar,
ele quer roubar como se fosse a última oportunidade dele de roubar. Isso tudo acontece no carnaval. A imagem das pessoas é degradante. Mas quantos de nós aqui um dia não esteve lá, né? Jogou maisena. Espuminha já é mais moderno, né? Mas encaramos também a espuminha. Quantos de nós não viveram toda essa degradação e hoje estamos aqui para a glória de Deus, amém? Então, um pouquinho menos dessa maldade está lá fora, porque eu e você estamos aqui. Éramos para ser mais um pouco dessa maldade lá fora nesse mundo, mas o Senhor nos salvou e nos chamou para a sua presença. Então, de alguma forma, estamos contribuindo. Só em não estar lá, já contribuímos. E se pregamos o Evangelho, anunciamos a mensagem do Senhor, contribuímos também com outras pessoas que vão sendo salvas. Esse é o papel do sal. A igreja é o sal da terra. Outro papel do sal é o sal dá condimento e sabor. A igreja, meus irmãos, ela foi chamada para apresentar ao mundo o amor de Deus. Eles estão lá fora, estão cansados dos seus próprios pecados. Eles estão cansados da maldade. E muitos não sabem para onde ir. E acabam que voltam para as drogas, para a fornicação, para todo tipo de pecado, para a mentira, para o roubo, para o engano. Voltam porque não tem rumo, não tem saída. O seu mundo é esse mundo nebuloso, nublado, cinza. Mas o sal, meus irmãos, ele dá sabor, dá condimento. Ele vai transformando. Então nós temos essa responsabilidade, sim, de anunciar o Evangelho, de dar sentido a pessoas que estão lá fora com as suas vidas insignificantes. Nós temos essa responsabilidade. Assim é o sal. O sal também provoca sede. É verdade? Você já comeu uma comida aí bem salgada? Aquele dia que você chega em casa e a mulher assim, ela não está num dia legal, né? Caiu um pouquinho mais. Ou então aquele lugar que você foi comer e o chefe lá da cozinha também não estava, a cozinheira não estava no dia legal, pesou demais, né? Ou então o churrasco do Eudes, né? Muito sal. O sal, ele dá sede. O sal, ele tem essa responsabilidade de dar sede. Agora falando da igreja, de dar sede a esse mundo, de levar a esse mundo a mensagem do Senhor para que eles tenham sede de Deus e da sua presença e da sua palavra, porque eles não conhecem, meus irmãos. Eles não conhecem. Então, como virão se não há quem pregue? A igreja vai e começa a falar. Isso vai despertando as mentes e despertando os corações e as pessoas vão sentindo sede. Quantos de nós aqui não queriam saber de igreja? Mas um dia alguém pregou o Evangelho para nós. E foi nos despertando curiosidade. Foi nos trazendo sede. Até uma hora que a gente disse assim, é dessa água que eu quero beber. Dessa água que não para, dessa água que não cessa, que essa água que não se esgota, é dessa água que eu quero beber. Mas em algum momento nós fomos apresentados esse Evangelho. A igreja, então, tem essa responsabilidade de gerar sede nas pessoas, apresentar o Evangelho. Sem a igreja, meus irmãos, esse mundo se torna insuportável. Esse mundo se tornaria insuportável sem a igreja. Mas tem um último quesito aqui para falar sobre o sal, e especialmente sobre a igreja. O sal, ele precisa conservar a sua salinidade para ser útil. Olha o que diz o texto, versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu estou desconfiado que eu estou com um sal desse lá em casa, que meu cuscuz nunca mais teve aquele gostinho bom. E eu estou desconfiado, porque... assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer botar o sal, a gente fica preocupado do coração depois, tá, né? Aí a gente vai botando, faz dia que eu tô testando e não tá com aquele gostinho assim bacana.
Eu estou desconfiado que esse sal lá de casa aqui perdeu o efeito. Não está legal, não. Quando o sal perde, meus irmãos, a sua salinidade, ele perde a sua utilidade. Ele não serve para mais nada. Assim é a igreja. Nós cristãos, quando nós somos assimilados por esse mundo, em vez de influenciarmos esse mundo, nós perdemos a nossa utilidade. Quando a igreja se alia a esse mundo, ela perde a sua utilidade. Para quê? Para que ser igreja e estar lá no show da Ivete Sangalo? Não faz diferença. Para estar no show da Ivete Sangalo, você não precisa ser igreja. Fique lá. Ah, você é igreja e vou estar lá no bloco lá de carnaval, porque tanto faz, não tem problema. Por quê? Ah, você é igreja e vou sair daqui e eu vou ali pro bar. Você não precisa. Vai logo para lá, né? Te antecipa. Volta mais cedo para casa. Não precisa ser igreja e estar lá. Ah, vou ser igreja e vou ficar matando os outros com a minha língua. Para quê? Não precisa ser igreja para isso. Igreja a gente é quando nós encontramos o Senhor para ser aquilo que a igreja tem que ser. Para ser outras coisas, eu e você, nós não precisamos ser igreja. E muita gente tem sido confundida com isso. Muita gente tem desejado ser igreja e ser um monte de outras coisas. Não, meus irmãos. Ser a igreja, seja igreja. Você quer viver o evangelho? Viva o evangelho e abandone as outras coisas. Que aí você fica vivendo aí nesse conflito, fica vivendo aí nessa dificuldade. Não, para ser igreja tem que assumir o papel de igreja. Tem que se entregar ao Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Porque o próprio Jesus deixa bem claro, se perder o seu sabor, não tem valor, não tem sentido, não serve mais para nada, só para ser jogado fora. E ele diz, e ser pisado pelos homens. E aqui é interessante isso, porque se na figura aqui do sal, o sal, igreja, né, é para ajudar esses homens, Jesus diz, mas se perder o sabor, será pisado por esses homens. E é o que acontece com muito crente, que fica ali tentando se aliar com a igreja, fazendo graça para a igreja, com o mundo, fazendo gracinha para o mundo, e depois é humilhado pelo mundo lá fora. Porque esse mundo, primeiro ele diz assim, ah, vem aqui, deixa eu te abraçar, esse pessoal da igreja é tudo preconceituoso, eles são tudo legalistas, eles não querem saber de vocês, não te amam de verdade, vem pra cá porque é a gente que tem o amor. Aí eles ficam fazendo assim, quando você vem pra cá, eles te dão uma rasteira. Ah, mas eu pensei que vocês que me amavam. Cala tua boca. É assim que esse mundo faz. Palavra de Jesus. Você tá achando que eu estou exagerando? Está aqui Jesus falando. Se o sal perdeu o sabor, não serve mais para nada. A não ser para ser jogado fora, pisado pelos homens. Sejamos igreja, meus irmãos. Amém? Amém. Por fim, a igreja é a luz do mundo. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. A igreja é a luz do mundo. E o fato da igreja ser luz do mundo, meus irmãos, implica que o mundo está em trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, é o que diz a palavra. A luz, então, tem, assim como o sal, alguns simbolismos aqui. A luz, primeiro, ela é símbolo de verdade. O reino do maligno é o reino das trevas, é o reino da mentira. A luz, ela resplandece sobre as trevas. Como? Trazendo a verdade. Onde a luz chega, então, a mentira e a ignorância devem ser dissipadas. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É assim que o Evangelho age.
Ele chega iluminando. E como ele ilumina? Trazendo a verdade. E o que é essa verdade? São os conceitos de Deus. A verdade da sua lei, a verdade da sua palavra. Como é que é isso na prática, pastor? Antes eu e você pensávamos errado. Vivíamos debaixo de uma mentira. Então, se eu bebia e dizia assim, olha, eu bebo porque eu sou livre. É uma mentira, é um engano. Quando o Evangelho chega, ele traz a verdade. Isso que você está vivendo é prisão. Isso que você está vivendo é engano. Se gostava de se relacionar com várias pessoas, dizia, vivo isso porque é liberdade, posso ficar com quem eu quiser. Aí o Evangelho chega e diz, isso é prisão, isso é mentira, isso é engano. Assim age o Evangelho. Mas não é só para os de fora, não. Há muitos que estão dentro da igreja e estão enganados, com doutrinas de homens, com enganos no meio da igreja, que são pregados como se fosse o Evangelho. Mas quando o Evangelho chega, ele traz verdade. Não é isso? Quantos de nós aqui não temos experimentado essa sensação ao longo dos últimos anos aqui? Vamos fazer 3 anos agora em abril. A sensação de que, ora, eu nunca tinha entendido esse texto. Eu tinha entendido de uma maneira errada. Eu tinha me equivocado, eu aprendi, eu fui ensinado por alguém que ensinava isso aqui da maneira errada, mas realmente agora analisando aqui, ouvindo o Evangelho aqui, de acordo com aquilo que está escrito, é diferente disso. Aí a gente vai e é iluminado. O Senhor ilumina os nossos corações e a nossa mente com a verdade. É assim que a igreja deve agir, levando a verdade. Por isso a igreja é a luz do mundo, porque ela leva a verdade às pessoas. Por isso nós não podemos nos calar. Quarta-feira nós falamos aqui do engano que é o ecumenismo, que é quando você anda lá de mãos dadas com alguém que tem uma outra religião, outro Deus, outros deuses, e você fica dizendo assim, não, tudo bem, qualquer um pode ter o seu Deus. Não é bem assim. Nós levamos a verdade, nós cremos que só há uma verdade. Ah, pastor, mas eles não podem crer em outras coisas, eles podem crer no que quiser. Agora, se nos perguntarem, nós cremos que só há uma verdade. Jesus Cristo é a verdade, o Evangelho é a verdade. Amém, meus irmãos? E isso nós temos que levar enquanto igreja, porque a igreja é a luz do mundo. A luz também ela é símbolo de pureza. As trevas escondem a sujeira do pecado. Onde a luz chega, ela vence as trevas e produz limpeza. Então, quando a igreja chega com o Evangelho, a igreja chega levando pureza. O pecado ele não é mais admitido. Os que pecam, de dentro e de fora, são repreendidos pelos seus pecados e são levados ao arrependimento. Assim a igreja age. Por isso é errado a igreja ser conivente com o pecado, aceitar o pecado. Do pastor, do filho do pastor, do neto do pastor, do diácono, de qualquer um da igreja. A igreja não aceita o pecado. Não quer dizer que com isso que a igreja cospe pessoas. Não, a igreja chama pessoas ao arrependimento. Chama pessoas à reconciliação com Cristo, porque a igreja é luz do mundo. E a luz leva pureza. Aos que estão fora, aos que vivem nesse mundo, são chamados a se arrepender dos seus pecados e se voltarem para o Senhor, se arrependendo e sendo salvos, e tendo acesso agora ao reino de Deus. A luz também ela é símbolo de direção. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. A igreja, então, ela dá direção aos homens, quer sejam aqueles que estão na igreja, quer sejam aqueles que ainda estão fora. A luz, ela traz direção, ela ilumina os caminhos. Todo o caminho é melhor traçado quando ele está iluminado, é verdade? Vai viajar na estrada, é preferível ir ao longo do dia.
Mas se você for à noite, é preferível que a estrada esteja iluminada, que as sinalizações luminosas estejam colocadas ali, na verdade. Por quê? Porque você precisa de luz para direcionar o teu caminho. Assim a igreja precisa agir, levando luz ao caminho das pessoas. Por isso nós direcionamos de acordo com a verdade. Por isso todo aconselhamento, toda instrução, todo ensino bíblico, toda pregação, ela é feita com base na verdade da palavra de Deus, porque a palavra é essa luz. Então se a igreja se mostra essa luz, é só porque ela prega a palavra. Não é simplesmente porque levantamos uma placa ali e dissemos, somos uma igreja. Não, é porque pregamos a palavra. É por isso que há muitos lugares que tem a placa, mas há escuridão dentro. Não só pelas paredes pretas, não. Mas há escuridão porque não se prega a palavra de Deus. Então a palavra é essa luz. E quando a igreja se declara luz, é justamente porque ela prega a palavra de Deus, levando direção às pessoas. A luz também é símbolo de vida. Não há, meus irmãos, vida sem luz. Por isso Deus inicia dando luz. Por isso que quando alguém nasce, disse que a mulher deu à luz. A presença da igreja no mundo, meus irmãos, é que mantém a vida por meio da mensagem de Jesus Cristo. Então a igreja tem essa responsabilidade de dar vida a esse mundo caído, levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, e se não for pelo evangelho, elas continuarão mortas. Se não for por Cristo, elas continuarão mortas. A igreja é luz quando ela leva a mensagem que dá vida às pessoas. Nós temos também essa responsabilidade. Sendo a igreja, então, por fim, sal e luz, nós temos também a responsabilidade de colocar isso em prática. Versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja deve praticar boas obras, porque as nossas boas obras glorificam o nome do nosso Senhor. Por isso nós precisamos exercer. Não basta, meus irmãos, ser, é preciso colocar em prática. Foi falado isso hoje aqui, na aula pela manhã. Não basta ter doutrina, é preciso ter vida. Não basta ter conhecimento, é preciso colocá-lo em prática. Não basta, meus irmãos, saber que é preciso ser. Por isso nós, enquanto igreja, somos chamados a ser. Por isso que nós, enquanto igreja, precisamos brilhar nesse mundo. Essa luz tem que brilhar nesse mundo diante dos homens. Ela não pode ser escondida, ela não pode ser colocada debaixo de uma vasilha. Tudo aquilo que nós temos conhecido acerca de Deus deve ser colocado em prática. Mas a questão é, nós estamos dispostos? Porque quando brilha, aparece. Quando aparece, fica sujeito a ser perseguido. Muitos têm se calado, muitos têm fugido da pregação do Evangelho porque têm medo de ser perseguidos. A gente entende que tem muita gente que não curte rede social, mas tem gente que adora a rede social, mas só para besteira. Tem gente que ama a rede social, mas só para consumir, para ser doutrinado, para receber dos outros. Vai usar? Use. Volta e meia, pelo menos, para edificar pessoas. Tem gente que ama conversar, falar com os outros, mas só fala bobagem. Só para aquilo que não edifica. Se ama conversar, aproveite também, converse acerca de Cristo. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que muitos fogem disso, porque isso sujeita perseguição. Por isso que está intimamente atrelado o que Jesus termina de falar aqui sobre as bem-aventuranças, acerca das perseguições, com a nossa prática de vida cristã. Se tivermos medo, não iremos praticar. Se praticarmos, estaremos sujeitos a ser perseguidos.
E aí o que faremos? A grande questão é, se fizermos, glorificaremos o nome do nosso Senhor. Você quer glorificar a Deus? Viva a obra do Senhor, amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.